Galerinha, olha só. Continuando então com a discussão anterior, densidades. Densidade mais importante para tu lembrar, a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por, que transformando dá 1000 quilogramas por metro cúbico no sistema internacional. Essa massa específica, né, já que a água é uma substância, é uma massa específica muito importante de tu lembrar. Quase impossível fazer um vestibular sem ter que usar ela ao menos uma vez. Aí eu volto a perguntar, qual é a densidade de vocês? Óleo afunda ou flutua na água? A óleo flutua. Por que óleo flutua? Ah, a densidade é menor que a da água, curioso. E chumbo? A chumbo afunda. Por quê? Ah, repete aquela afirmação que tu ia fazer antes. Se o pulmão estiver cheio, o ar ele flutua. Flutua. Se o pulmão estiver vazio, a gente aguenta. Vou perguntar de novo, qual é a tua densidade? Tá de sacanagem, não se finge de idiota e responde. Qual é a tua densidade? Não, sim, me perdoa, meu amor. De repente eu não captei, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu querendo fazer todos pensar numa boa. Ela estava certa, ela acertou antes de todos vocês. Vale. É isso que eu queria. Ô galera, olha só. Galera, na verdade é o seguinte, tu percebeu como era simples tu saber a resposta? Tu sabe que tu afunda quando bobeia, mostrando que se tu relaxa, tua densidade é maior que a da água. 1,0 alguma coisa. Não é isso? Se tu te concentra e mantém a tua caixa torácica com volume bom, tu flutua. Não é isso? Todos já devem ter testado essa brincadeira, né? Beleza, então na verdade naquela hora tua densidade é um pouquinho menor que a da água. 0,9 alguma coisa, não é isso? Por isso que te pergunto qual é a densidade, praticamente é da água. Até porque tu é 70% água, né? Que é uma coisa difícil de lembrar, né? Isso é difícil de lembrar, que 70% do teu corpo é H2O. Que coisa bizarra, né? Lembra disso? Tu pega uma pessoa de 100 quilos e crema ela, vai sair 70 quilos de vapor d'água. Cremação. Eu quero ser cremado, não morrer, por favor. Beleza? Ô galera, olha só. Tranquilo? Estamos conversados? Pressão. Vamos brincar de pressão agora. Força sobre área. Unidades de força internacional. Newton, unidade de área. 1 metro quadrado, gerando uma pressão de 1 Newton por metro quadrado. Para puxar o saco do cara que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história. Pascal. E eu volto a perguntar, 1 Pascal é pressão grande ou pequena? Pequena pra caramba. Me dá um exemplo de como é que eu gero uma pressão de 1 Pascal em algum lugar. Como é que eu pego 1 Newton e distribuo em 1 metro quadrado? 1 Newton em massa, quanto é que é? Quilograma, transforma pra mim. 0,1 quilograma, né? Pega 0,1 quilograma de alguma coisa e espalha num quadrado de 1 metro por 1 metro. Imagina tu pegar 100 gramas de açúcar e espalhar num quadrado uniformemente de 1 metro por 1 metro. Aquele açúcar vai fazer uma pressão enorme no chão, né? Tu viu como 1 Pascal é nada? Quando tu peida com quanto? Lembra? Vocês não lembram de nada, né? 100 mil Pascal, mais que 100 mil Pascal, ô pressão, hein? Por que eu tenho certeza que o teu pum tem mais de 100 mil Pascal? Porque a pressão atmosférica é 100 mil Pascal. E quando tu peida, tu vence a atmosfera. Concordas comigo? Pois é, né? É engraçado porque o pum gera esse problema na gente, né? Um problema social. E a gente tem que ficar se segurando o dia todo pra peidar. Né? Não, eu não peido, só vocês. Não precisa segurar. É que vocês é muito melhor. Por quê? É porque vocês estão tudo junto, alguém peida dentro do escuro. Agora, se o cheiro vem do quadro, ó, o que foi? É triste, né? Se bem que tem uma técnica, o cara vai ali, vai e depois reclama. Porra, vocês estão podres. O pessoal tem que mexer na câmera. É verdade, não dá.
graça minha técnica. Ô galera, olha só, tá tranquilo, embora o assunto peido, tá tranquilo lembrar que a pressão atmosférica é 100 mil Pascal? Eu quero outras unidades de pressão atmosférica. Ou essa é a melhor, né? 1 atmosfera. Bah, agora eu tô ficando todo bobo. 760 milímetros de mercúrio. Meu Deus! 10 metros de coluna d'água. Se vocês lembram dessa relação, meu querido, dificilmente vão ficar na mão a respeito de unidade de pressão. Duvido que apareça alguma outra coisa que fuja isso aí. Show de bola. Mas a continuação da aula é o seguinte. Vocês lembram de uma... A gente chamava no ano passado de Teorema de Pascal. Na apostila esse ano veio como Lei de Pascal. O negócio é o seguinte, imagina um vaso de pressão. Eu tenho gás liquefeito ali embaixo, ó. Vê se tu lembra dessa brincadeira. Aqui dentro eu inicialmente tenho uma pressão de 2 atmosferas. E lá no fundo do recipiente, a pressão devido ao líquido, né? É um pouco maior, vamos supor que é umas 7 atmosferas. Se eu aumento a pressão aqui na parte superior do gás de 2 para 5 atmosferas, ou seja, eu causei uma elevação de 3 atmosferas, o que acontece mesmo com a pressão no fundo do recipiente? Aumenta quanto? 3 indo para... Isso foi feito vários experimentos, né, que confirmaram o que o Pascal já supunha teoricamente. Que quando a gente pega um fluido e faz uma parte do fluido sofrer uma variação, pode ser uma redução também, né, uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Show de bola. O Pascal não chegou a cogitar o tempo que isso demorava, até onde eu sei. Para ele era uma ação quase instantânea. Nós sabemos que isso leva à velocidade do som no material. Então se eu tenho um líquido lá, né, um sistema hidráulico, e eu mexo numa parte do sistema hidráulico, as moléculas só vão sentir o aumento de pressão depois que a onda de choque que traz esse aumento de pressão chega até o ponto. E isso ocorre na velocidade do som. Não sei por que eu falei isso, mas tudo bem. Ó, é que agora nós vamos começar a aplicar isso aqui na famosa prensa hidráulica, que nada mais é que vasos comunicantes, tubinhos que se comunicam, êmbolos móveis, lembram? Êmbolos móveis. Aí a gente usa óleo geralmente aqui no sistema hidráulico. E já que tem uma força atuando numa área pequena, a área 1, e tem uma outra força 2 atuando numa área maior, numa área 2, já que pressão é força sobre área, quando os êmbolos estão equilibrados, eu posso garantir que a pressão no êmbolo 1, claro, porque se aqui a pressão for maior, o líquido vai ser jogado para lá. Se aqui a pressão é maior, o líquido é jogado para o outro lado. Se o sistema está em equilíbrio, é natural supor que as pressões são iguais. E o que é pressão mesmo? Força sobre área no êmbolo 1. Resumindo, se o êmbolo 2 é 1000 vezes maior em área do que o êmbolo 1, a força 2 é 1000 vezes maior que a força 1. Então é aí que a gente consegue, por exemplo, parar o carro, né, com um leve pisão no êmbolo menor do sistema de freio, e as pastilhas de freio são espremidas pelo êmbolo maior no final de um caninho cheio de fluido de freio, certo? E por isso que se acaba o fluido de freio, tu pisa, tu comprime ar, o fluido não está ali para empurrar, o carro não para e a família sofre as consequências. Então por isso a importância, né, de ter uma luzinha no painel do carro que indique quando o fluido de freio está baixo, certo? Muito bem. É difícil matematicamente usar essa fórmula? De forma alguma, porém os êmbolos geralmente são circulares e a área de um círculo πr². Não se esqueçam que se os dois são circulares, tu não vai ter que usar π, tu vai cortar π em ambos os lados e já era. Saúde! Prensa hidráulica. Outra questão famosa sobre prensa hidráulica é a respeito do deslocamento que vai acontecer de um lado e do outro da prensa hidráulica.
que vocês percebem? Será que naquela prensa que eu acabei de fazer, se eu abaixo o êmbolo pequeno 1 metro, o êmbolo grande sobe 1 metro? Sobe 1 metro? Por que não? Como não? Claro que sobe. Me prova. Ah, é verdade, já que ele é mais grosso, esse 1 metro aqui que foi deslocado no cano fino, ao ser colocado num cano mais grosso, não vai gerar, porque o volume de fluido se conserva, concordam comigo? Então, voltando, vamos ver se é verdade mesmo ou se a colega está nos ludibriando. Vamos supor que esse êmbolo chegou até aqui. Quer dizer que ele deslocou um volume V1, né? Esse volume V1 teve que ocupar o outro cano ali. Concorda? Já que o volume V1 que foi deslocado nesse cano foi para o cano mais grosso, eu garanto que o volume V1 tem que ser igual ao volume V2 que foi deslocado para o cano grosso. Como é que se calcula o volume de um cilindro? Vocês lembram do ano passado? A área da base era verdade. Quando era um cubo era aresta vezes aresta vezes aresta. Um cilindro só teria a altura, né? Então é a área da base vezes a altura. Todo sólido geométrico, o volume é a área da base vezes a altura, exceto 2. Pirâmides e cones. Que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembra o perigo dos objetos cônicos e piramidais que roubam o nosso dinheiro no supermercado? Então vamos lá, volume, área do êmbolo 1 vezes a altura 1. Isto é igual, volume do 2, área 2 vezes a altura 2. Qual o êmbolo que tinha maior área? Se o 2 tem uma área maior, com certeza a altura era quantas vezes ali? No exemplo? 1000 vezes, né? Caramba, se eu abaixo isso aqui 1 metro, aquilo ali sobe 1 milímetro, 1 milésimo de metro. Fiquei 1000 vezes mais forte, mas agora, né, liga uma bomba hidráulica lá no caninho fino, porque se tu ficar empurrando, meu querido, vai demorar. Show de bola. O mais importante perceber isso é que se tu tiver dinheiro para gerar uma diferença de área absurda, tu gera uma máquina capaz de fazer forças absurdas, certo? Mas o tamanho do cano menor não tem que ser extremamente grande para conseguir empurrar todo o líquido no cano? Não, cara, na verdade, ó, em máquinas, em bombas injetoras, por exemplo, de motores diesel, desses que rodam por aí, para cima e para baixo, o diâmetro do êmbolo pequenininho é realmente pequeno, certo? Não pode ser, né, um nanômetro, mas ele é pequeno mesmo. O tamanho do cano. Ah, sim, mas é por isso que eu digo que liga uma bomba. Liga uma bombinha ali de 15 pila. E aí ela vai esmagar toneladas aqui, ó. Isso que é o mais legal. É assim que funcionam aquelas máquinas, retroescavadeira ou basculante de caminhão, né? Se tu for ver, essas máquinas todas têm um êmbolo. É o grandão que a gente vê, que é bonito, bem polido, né? Tem que ser bem polido, onde ele fica subindo e descendo. E tem uma bomba, certo? Espremendo o líquido da parte fininha. E se tu for ver na máquina, tu vê que a bomba, a parte fininha é um dedinho de mingo aqui, enquanto o êmbolo grande, quanto maior ele for, mais poderoso é aquele pistão. São essas duas equações que a gente usa para a prensa hidráulica. Ou a gente usa a equação da força, ou a gente usa a equação das alturas. Mas espera aí, será que não dá para fazer uma única fórmula que já relacione tudo de uma vez só? Vamos fazer assim, ó, área 1 sobre área 2 é igual a força 1, concordam comigo? Que é igual, deixa eu ver, área 1 sobre área 2 é igual a altura 2 sobre a altura 1. Pronto, ó. Assim fechou, uma fórmula única que a gente já relaciona as principais questões de prensa hidráulica. E para encerrar a aula, a parte teórica, a gente só fica fazendo exercíciozinho. Que horas tem? Passar voando. 3h40 nós vamos embora, meu querido. Olha só, para finalizar então. Foi mergulhar na piscina e quanto mais profundo tu ia, né, sentia na orelha, vai dizer que não. O nosso tímpano, né? Lembra do tímpano?
Então, peraí, fica nítido, todos sabemos que quanto mais no fundo de um fluido estamos, mais pressão a gente sente. E então, peraí, lá no fundo desse cilindro cheio de líquido, líquido invisível, como é que eu calculo a pressão lá no fundo? É força sobre área. Da onde vem essa força? É verdade, vamos, ótimo. Vamos ignorar a pressão atmosférica por enquanto. Só na próxima aula vai ter pressão atmosférica. Tem a ver com o líquido. Que força é essa que pressiona o líquido lá contra o fundo do recipiente? Gravidade, né? A terra atraindo o líquido, não é? Por isso que eu posso trocar força por peso. Como é que se calcula peso? M vezes G. Considerando que isto é um líquido, é normal trabalharmos com a massa dos líquidos? O mais normal é trabalhar com o volume. Como é que relacionamos massa e volume? Densidade ou massa específica. Vamos isolar a massa, por favor. Mi vezes V. Tudo bem? Então, já que eu estou acostumado a trabalhar com volume e não com massa de líquido, eu vou fazer Mi vezes V vezes G sobre A. Como é que se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Não podia ter esquecido porque eu acabei de falar. E já que a área está em cima e embaixo da equação, A dividido por A dá 1. Quer dizer que a pressão que o líquido, exclusivamente o líquido, gera no fundo do cilindro, depende apenas da massa específica do líquido, da aceleração da gravidade e da altura do líquido. Por incrível que pareça, não depende do volume de líquido. Não interessa se tem 1 litro ou 1 bilhão de litros. O que importa é a altura de líquido. Isso era uma coisa que no começo eu demorei a me convencer, cara. Eu fiquei puto, não, me perdoa. Tinha respeito, professor, mas eu não acredito que num cano de PVC, com 1 metro de água do mar, aqui na sala de aula e no meio do oceano, a 1 metro de profundidade, da mesma pressão. Aí, claro, depois, já que eu tinha que aceitar, né, que o mundo inteiro sabia, só o idiota que não tinha ficado convencido disso, eu comecei a perceber que é mais ou menos como se as moléculas estivessem uma em cima da outra, ou seja, a molécula de baixo só está suportando o peso das moléculas que estão em cima dela. E a vizinha dela que segura do lado. Né? Então aí eu comecei a digerir hoje, eu fico me perguntando, por que eu demorei tanto para enxergar, né? Por que eu demorei tanto para enxergar que a pressão hidrostática depende só desses 3 fatores. Já que o amigo revelou a presença da atmosfera, nós podemos usar o teorema de Stevin já finalizado. Pressão é igual a P0 mais μg hoje. A gente usava ρ, eu acho, boa parte do ano passado. A gente usava ρ. Mas ele não pode falar, ou usava mi. Era mi? Esse ano eu estou usando ρ porque a apostila veio com ρ, perdi a piadinha. μg hoje. Beleza? P igual a P0 mais μg hoje. Essa aula não tinha o P0 por enquanto, tá? Então acredito que as questões não devam falar em pressão atmosférica inicialmente. É isso, meu querido. Anota a tua tarefinha. Para a primeira aula, tu faz a página 11. Ó, a 12 tem 2 discursivas bonitas. 11 e 12. Meu Deus, eu quero ver. Sem infarto, sem infarto. E depois, para essa aula de agora, página 16 e 17. Fechou. Comecem agora, empacou, chamou. Fazendo aí, de repente, umas 10 bem feitas, bem explicadas. A gente começa a liberar a galera aí. Assim o pessoal que queria o recreio não fica tão chateado. Eu quero ver trabalho em suor. Quais? 11, 12, 16, 17? Fechou. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Empacou, chamou.